Vamos colocar algumas questões simples aqui, tá? A primeira, a mais importante de todas, é que o Bolsonaro vai ser preso. Não tem como ser diferente. Ele vai ser preso. Então, isso já é uma certeza. Ele já tem essa certeza, as pessoas que estão no entorno já têm certeza, os apoiadores, todo mundo sabe. Não tem como não ser preso. Ele vai ser preso. O segundo ponto, o Nicolas Ferreira já é maior do que o Bolsonaro. Ele já tem uma infiltração muito maior nas redes, ele já tem uma expressividade maior, ele tem um engajamento maior, visualização, as pessoas dão mais atenção a ele dentro do grupo da extrema-direita. Ele já tem essa vantagem sobre o Bolsonaro. E aí, partindo desses dois pontos, começam a surgir os outros problemas. O principal deles é que há um ciúmes. Há aqueles que se colocam como bolsonaristas raiz, não, nós somos Bolsonaro acima de tudo, que eles falam Deus acima de tudo, não, é Bolsonaro acima de tudo, né? E há aqueles que dizem, olha, existem oportunistas aí, e é o discurso que você vai ver agora do foragido da justiça, o bandido, o criminoso Alan dos Santos. Esse criminoso que, na verdade, é um criminoso contumaz, né? Comete crimes diariamente, é um sujeito que é contra o Brasil, é contra a nossa soberania, contra a nossa pátria, é um sujeito que se esconde nos Estados Unidos, seguindo os passos do guru dele, né? O Olavo de Carvalho era isso. Ele foi para os Estados Unidos, viveu anos lá nos Estados Unidos, né? Morreu nos Estados Unidos, e de lá ele falava mal do Brasil 24 horas por dia. É aquela técnica, né, de você utilizar determinadas palavras de extrema-direita, de extremismo, para você arrebentar com o país e fazer isso daqui virar um caos. Enquanto você está numa boa lá, num lugar remoto da Virgínia e coisas assim. Essa questão que eu estou trazendo aqui para você é importante porque isso é um reflexo claro do que vai acontecer com o bolsonarismo nesses próximos anos. Vai haver um racha, que já está acontecendo agora, mas num dado momento eles vão começar a se bicar, né? Eles vão começar realmente a um ir contra o outro diretamente. Por enquanto é o Alan dos Santos, que é uma pessoa vista como um sujeito, é um criminoso, né? É visto como criminoso por boa parte da população, inclusive por gente de direita. Pode ser que alguns bolsonaristas não o consideram criminoso, acham que ele é um herói e tudo mais. Mas a população brasileira não é formada apenas pelos radicais da extrema-direita. E as pessoas veem esse sujeito como um crápula, um sujeito demoníaco, satânico. Então, as pessoas não querem, muitos desses não querem colar, porque sabem que precisam fazer uma coisa meio Tarcísio, assim, sabe? Aquela coisa de falar, eu sou, mas não sou. Eu vou, mas não vou. Para tentar pegar o voto, aumentar o número de votos, né? O Tarcísio é um sujeito de extrema-direita que se passa por um moderado. E a gente vê qual que é o resultado do trabalho dele, é um trabalho extremista. É um vendilhão, né? É um sujeito que privatiza tudo, vende tudo, depois vira esse caos. É só você perguntar para uma pessoa que é paulistano, uma pessoa que mora em São Paulo, para você perceber o horror que é quando chove em São Paulo. O cara já fala, mano, vai acabar a força. Vai acabar a força. Choveu, acabou. E tudo isso é fruto de uma privatização feita pelo Tarcísio, que naquela ocasião bateu o martelo lá, com toda a violência do mundo, tá feito, não sei o quê. E as pessoas ainda têm o Tarcísio em boas notas, sendo que é um sujeito que... E a esquerda e a oposição também não é capaz de explicar para a população que ele é o responsável, que cada vez que acaba a força na casa, o responsável chama-se Tarcísio, Tarcínico. Mas ainda fica essa situação. Eu vou trazer para você esse vídeo do Alan dos Santos, o foragido da justiça, o criminoso Alan dos Santos. Mas antes, eu quero trazer um vídeo que está viralizando, falando sobre o Nicolas, sobre o perfil do Nicolas Ferreira. Porque aqui nós estamos falando de duas pessoas, as quais eu, particularmente, tenho todas as ressalvas do mundo. É bom deixar claro aqui, sabe? Na minha opinião, são dois bandidos. Ou, no mínimo, pelo menos o Nicolas, um tremendo de um cara de pau, um sujeito que utiliza essa influência que ele tem nas redes pro mal, utiliza pro mal. Esse vídeo que viralizou eu achei muito importante, dá uma olhada nesse vídeo.
Se você quer entender quem é Nicolas Ferreira, não é suficiente entender o que ele fala. Falar até papagaio fala. Tem que entender o que ele faz. Por exemplo, ele faz muito barulho para dizer que a comida tá cara e que o governo cobra muito imposto. Aí o governo tenta tirar o imposto dos alimentos para deixar os alimentos mais baratos. E o Nicolas vota contra. Na prática, ele votou para proibir o governo de deixar a comida mais barata, reduzindo o imposto. Esse é o Nicolas. Reclama do imposto nas comprinhas da China, mas na hora de votar para aprovar esse imposto, que ele poderia ter se manifestado contra, ele fica bem pianinho. E quando o Trump coloca no Brasil esse mesmo tipo de imposto para a gente exportar para os Estados Unidos, aí o Nicolas aplaude. Esse é o Nicolas. Faz um vídeo viral botando medo no povo, dizendo que o seu Pix de mais de R$5.000 vai ser fiscalizado pelo governo, que isso vai prejudicar o pequeno comerciante e insinuando que essa é uma desculpa para taxar o Pix. O que ele não falou é que o seu Pix de mais de R$5.000 e o do pequeno comerciante já são fiscalizados. Que quem não é fiscalizado e passaria a ser são as fintechs, o que inclui muitas empresas que ajudam a movimentar dinheiro para o crime organizado. E o único governo que de fato falou em taxar o Pix foi o governo Bolsonaro, que o Nicolas defendia com unhas e dentes. Esse é o Nicolas. Esse é o perfil de um extremista brasileiro. Não só a cara de pau, a disfarçatez, mas essa coisa de falar um negócio bonito que todo mundo gosta de ouvir, ele se coloca como um heróizinho, mas na prática, e esse é o ponto, na prática, na realidade, é um sujeito contra o povo e contra o país, contra os mais pobres. Na prática é isso. Nas redes sociais é uma maravilha, você escuta o sujeito falar, você se apaixona, né? Puxa vida, é isso daí mesmo. Na prática é uma bandidagem que não tem tamanho. Eu vou trazer agora para você essa crítica aqui do Alan dos Santos, o criminoso Alan dos Santos ao Nicolas, para você entender um pouco sobre o que está acontecendo. E eu peço para você dar o like no vídeo. Se você deixar para o final você esquece, então esse é o momento. Dê o like no vídeo, por favor, e se inscreva no canal. Faça essa inscrição aqui, dá essa moralzinha pra gente poder chegar aos 700 mil aqui, que é a nossa meta. Dê essa força pra gente. Vamos acompanhar esse vídeo do Alan dos Santos e vou te surpreender com essa fala. Algumas coisas que ele tá falando ali é verdade, tá? Do ponto de vista de um bolsonarista. Ele não tá mentindo em algumas coisas ali, que é o oportunismo, que são essas coisas de a pessoa achar que já pode substituir e tudo mais. Então ele, de certa forma, está fazendo uma leitura do pensamento do Nicolas aqui. Mas veja com atenção que você vai entender. O Bolsonaro está cedendo para sobreviver. Agora, quando ele se torna inelegível, o que eu esperava, né, dos outros que não concordavam com as decisões do Bolsonaro? Os caras falam assim, caralho, agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro. Sim. Exato. Agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro, porque senão o negócio vai ficar feio. Não. Os caras viram nisso uma oportunidade de ficar no lugar do Bolsonaro. Ah, então agora, pô, né? Que é, olha, desculpa, mas eu vou ser bem sincero aqui, que é o que tá na cabeça do Nicolas, que é o que tá na cabeça de muitos hoje. Que pensam que, não, eu vou marcar o meu terreno aqui agora, o Bolsonaro vai se fuder, daqui uns anos eu tomo. Mas o que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Diz pra mim. Eu tô viajando, pode me criticar. Não, é exatamente. A sua situação é um outro exemplo disso, né? Assim, é uma mentalidade tão mesquinha de terceiro mundo. Tá na cara que o Nicolas já se ligou que ele vai ser uma grande liderança no futuro. Óbvio, acho isso maravilhoso. Só que ao invés dele entender que se ele não fizer nada agora, isso afeta o futuro dele, não. O Nicolas faz a sua agenda própria para poder ficar ali colado no Bolsonaro para não ficar mal. E aí depois, no futuro, ele vai voltar, ele vai apontar para o passado e falar assim, ó, eu não tava lá naquele rolo. Eu fui independente. É o medo de ser ridicularizado. Então, é por isso que o Nicolas não vem aqui. Ele pisa nos Estados Unidos e não é entrevistado por nós. Por quê? Ele não quer se manchar agora, porque ele quer se resguardar para o futuro. Qual futuro, filhão? Diz para mim. Qual futuro? Qual futuro você vai ter no Brasil? Qualquer pessoa, qualquer político. Por que o Eduardo Bolsonaro não tem medo? Porque ele sabe, ele não tem medo de estar do meu lado, de tirar foto, de me ver do meu lado. Eduardo é um dos únicos políticos. Ele, a Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, o Jorge Seif. Eles não têm medo, porque eles sabem do que está acontecendo nesse exato momento. Quem tem planos futuros, pensa o quê? Eu não vou me ferrar agora, para no futuro eu poder me dar bem. É típica mentalidade brasileira mesquinha.
Eu não sei se você percebeu nesse vídeo, tem uma coisa interessante. Você percebe uma certa mágoa. Porque o Alan dos Santos, ele também gostaria que o Nicolas e que essas pessoas que têm maior relevância nas redes fizessem uma campanha a favor dele. Porque hoje quem está fazendo essa campanha é o Eduardo Bolsonaro. É o Eduardo Bolsonaro que está dando um respaldo para o Alan dos Santos, e o Alan dos Santos vira meio que um pivô nessa situação, que nós estamos vendo uma situação que escalou até para uma relação entre dois países, praticamente, né? É importante a gente colocar isso aí. O Itamaraty colocou uma nota a respeito das falas do próprio Elon Musk e também do Trump. Então a gente tem visto que eles criaram essa situação, mas por trás disso nós temos o Eduardo Bolsonaro. É bom você saber, ou se você sabe, é bom lembrar, o Eduardo Bolsonaro havia alugado uma casa para o Alan dos Santos lá em Brasília. Então assim, o Eduardo Bolsonaro tem uma relação muito íntima com o criminoso Alan dos Santos. E aí a gente tem que levar isso em consideração porque eles continuam juntos. E, de fato, hoje o Alan dos Santos é uma peça importante para o Eduardo Bolsonaro fazer essa política extremista e para criar essa situação com relação ao país. Agora nós já temos movimentações importantes contra o Eduardo Bolsonaro e uma resposta ao que ele está fazendo em relação ao país. Eu vou encerrar esse vídeo de hoje trazendo para você uma fala do Lindenberg Farias, já apresentando um desdobramento do que nós falamos aqui antes a respeito do Rogério Correia. Já existe uma ação, inclusive para que ele não tenha um cargo lá no Congresso que já praticamente estava na mão dele. Aí ele meteu os pés pelas mãos, pode perder essa comissão. Mas dá uma olhada nessa fala aqui do Lindenberg Farias sobre Eduardo Bolsonaro. Pessoal, nossa bancada de deputados acaba de entrar com a representação na PGR contra Eduardo Bolsonaro, em cima de vários crimes. Primeiro, artigo 3591 do Código Penal, crime contra a soberania nacional. Artigo 344, tentar intimidar autoridades, interferir em investigações judiciais. Eu peço que você compartilhe, porque o que está acontecendo é muito sério. O Departamento de Estado norte-americano, na quarta-feira, divulgou uma nota em que ataca o STF, fala em censura do Brasil. Veja bem, na sexta-feira passada, Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos com o embaixador Michael Kozak, o responsável, um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano para o hemisfério ocidental. Foi justamente daí que veio a nota atacando as instituições brasileiras. É um atentado à soberania nacional. O Itamaraty reagiu defendendo a justiça brasileira, defendendo a nossa soberania. O que eu quero dizer aqui a vocês, pessoal, é que Eduardo Bolsonaro está praticamente morando nos Estados Unidos. Ele fica articulando contra os interesses nacionais. É uma articulação contra o Brasil, contra as instituições do Brasil. Por isso, a gente pede investigação. Estamos pedindo também, e o deputado Rogério Correia tinha apresentado ontem, um pedido de apreensão no passaporte do Eduardo Bolsonaro. 3, ele estava acompanhado de Paulo Figueiredo, que vem a ser neto do ex-general, ex-presidente Figueiredo. Ele estava nos Estados Unidos nessas reuniões, só que ele foi denunciado pela PGR por tentativa de golpe de Estado. Esse é um caso claro de prisão preventiva. A gente pede prisão preventiva, porque ele está usando essas articulações para atrapalhar investigações que estão acontecendo aqui no Brasil. Por fim, nós não aceitamos que a Câmara dos Deputados coloque Eduardo Bolsonaro de forma alguma como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ele ia usar a instituição Câmara dos Deputados para articular contra o Brasil. É isso que eles estão fazendo. Eles colocam aquele boné América grande novamente e nós temos o boné Brasil dos brasileiros. E a presidente Gleisi Hoffmann está entrando pelo Partido dos Trabalhadores com a representação na Comissão de Ética para a gente caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro por essa política de traição aos interesses nacionais, uma política lesa pátria.
O que me alegra ver uma fala como essa é saber que, pelo menos, uma parte dos governistas e uma parte daqueles democratas que, na verdade, estão revoltados com essa ação entreguista e contra o nosso país, né, antipatriota, né, eles se dizem patriotas, é até um absurdo. Eles até pararam um pouco de falar sobre isso, né, porque eles estão fazendo uma campanha contra o Brasil. Então eu quero parabenizar o Lindbergh Farias também por essa ação, junto com o Rogério Correia, porque é isso que a gente precisa dar respostas. A gente precisa colocar respostas para essas pessoas. Eles não podem fazer o que eles querem, sendo que o que eles estão fazendo é criminoso. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. O que você acha a respeito dessas falas aí do Alan dos Santos, o criminoso, foragido da justiça, Alan dos Santos, contra o Nicolas Ferreira. Não se esqueça do like. O like é importante, a sua inscrição no canal é fundamental para a gente chegar na nossa meta aqui dos 700 mil inscritos. No final dos vídeos a gente sempre fala a respeito dessa oportunidade de você trabalhar na profissão do futuro. É uma oportunidade de você trabalhar apenas com o seu celular. Muitas pessoas já estão conseguindo. Então, entre no primeiro link, é o primeiro link aqui, né, dos comentários. Você entra nos comentários, é o primeiro comentário fixado. E aí você já vai poder trabalhar aqui no Brasil. E você pode ganhar inclusive em dólar, tá? Inclusive em dólar. Entra no primeiro link, para você saber, não custa nada. Depois você decide se você quer ou não entrar para essa escola de negócios. É aqui no primeiro comentário fixado. É só entrar aqui. E nós estamos no último dia do mês de fevereiro e eu quero fazer um pedido para você. A gente ainda não conseguiu atingir a nossa meta de membros aqui no canal. Então eu quero fazer esse pedido, seja membro do canal. Nós estamos há alguns meses não conseguindo atingir a nossa meta de membros no canal. Tudo bem que fevereiro é um mês mais curto, mas é importante a gente tentar conseguir atingir a nossa meta. Seja um membro aqui do canal, avalie essa possibilidade. Todos os dias a gente está aqui trabalhando para você. E é o que a gente pede, tá bom? Quero aproveitar para desejar um bom final de semana, um bom carnaval, um bom feriado. A gente vai trabalhar aqui, viu? Para nós não tem essa de carnaval, não. A gente vai trabalhar aqui todos os dias aqui para você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse aqui também, ó.